Sejam bem-vindos, eu sou Alexander Spooner, sou advogado especializado em direito imobiliário. Vou falar para vocês hoje sobre uso capião, especificamente na cidade de São Paulo, que é onde a gente tem a nossa sede do escritório SZ Advogados, e por aqui a gente faz bastante uso capião, e a cidade em si ela tem algumas peculiaridades, e eu vou colocar para vocês tanto a uso capião judicial, que é que a gente faz no fórum, e a uso capião extrajudicial, que nós fazemos via cartório. As nuances de todos esses processos, tudo o que acontece, quais são as etapas, é o que você vai ver aqui nesse vídeo hoje. Então, se você tem interesse no assunto, tem algum imóvel que acha que precisa fazer uso capião, é aqui que você vai tirar todas as suas dúvidas. Vamos lá, começando uso capião na cidade de São Paulo, a gente começa da seguinte maneira. Eu vou começar falando da melhor forma da gente fazer uso capião, que é sempre via cartório, via extrajudicial. E a melhor forma por quê? Porque ela é mais rápida, ela acaba com mais celeridade e a gente consegue ter um resultado final para que você possa vender, você possa regularizar, colocar efetivamente no seu nome e ter tranquilidade, ficar com essa paz de espírito de saber que seu imóvel está lá registrado no cartório. Começando pelo cartório, quais são as fases? A gente tem algumas fases do processo de uso capião e a gente começa com uma ata notarial. A ata notarial é um procedimento que nós fazemos no tabelião de notas e é importante que a gente saiba que qualquer tabelião de notas pode fazer isso aqui na cidade de São Paulo. É relevante também que esse documento a gente vai colocar ali todas as nuances do processo. E para saber o que precisa ser colocado, é importante a gente fazer previamente um estudo de caso, verificar primeiro se você tem direito a fazer uso capião, se você cumpre os requisitos, os prazos, que a gente tem basicamente aí alguns prazos que seriam de 2, 5, 10 e 15 anos, então cada pessoa, cada imóvel se enquadra num desses prazos. E então o primeiro passo é a gente fazer esse estudo de viabilidade e aí sim nós vamos partir para a ata notarial. Na ata notarial a gente vai precisar já ter o levantamento topográfico, que nosso escritório também auxilia nisso. Nós temos parcerias com engenheiros que fazem o levantamento e deixa tudo isso bem pormenorizado para que a gente já possa dar início na ata notarial. E aí, a ata notarial ela vai conter um histórico. Eu faço aqui no escritório um relatório do histórico do seu imóvel, tudo o que aconteceu desde lá de trás, quando você comprou, quando seus familiares compraram esse imóvel. E a partir disso, a gente leva toda a documentação lá no cartório, lá no tabelião de notas, e ele vai colocar tudo em termo. Além disso, ele vai até a sua casa, ou enfim, vai até o seu terreno, o imóvel que precisa ser feito uso capião, e vai tirar algumas fotos, vai tirar algumas dúvidas, vai validar as informações que eu, como advogado, coloquei no processo, e ali a gente termina uma primeira etapa assinando essa ata notarial, ou seja, todos os requerentes, todos os autores desse processo vão ali no cartório, vão assinar e aí depois a gente começa a segunda etapa, que é a etapa em que efetivamente a gente é o equivalente a dar entrada, a protocolar o processo. E essa segunda etapa ela começa no cartório de registro de imóveis. O cartório de registro de imóveis tem que obrigatoriamente ser aquele em que é o da região do imóvel. Então, lá no estudo de caso, a gente vai avaliar, ver qual é o cartório que é o responsável pelo procedimento da uso capião. E tudo isso é importante porque a gente já sabe de que modo que o cartório trabalha, como ele cumpre os prazos, quais são as exigências que eles normalmente fazem, porque essa é uma das maiores dificuldades de clientes que chegam até o escritório e falam que, olha, eu comecei o processo, mas meu outro advogado não conseguiu ir adiante porque o cartório fez exigências que não deveria fazer ou impossíveis de serem cumpridas. Então, lá no estudo de caso, a gente vai analisar tudo o que acontece nesse cartório especificamente para que a gente possa te indicar e você não gastar dinheiro à toa para fazer uma ata notarial, porque se for o caso, a gente já entra direto no fórum ao invés de fazer via cartório. Então, essa segunda etapa a gente começa no registro de imóveis e é lá nesse cartório em que se dá a entrada efetivamente e começa o procedimento. Como que esse procedimento começa? Ele inicia com um pedido, com todas e mais a ata. Ele inicia com um pedido e com a ata notarial, com esse protocolo lá.
Ali a gente está pedindo efetivamente o reconhecimento da usucapião, mas antes tem algumas etapas que são necessárias de serem cumpridas ao longo desse processo. E eu vou esmiuçar aqui cada uma dessas etapas. A primeira etapa é o cartório efetivamente analisar a documentação que a gente está colocando para eles. Então, eles vão analisar se o mapa memorial descritivo do engenheiro está da forma correta, se tem algum erro, se eles vão achar algum empecilho ali, se a história que a gente está contando é a mesma que constou na ata notarial, se não tem nenhum erro em relação a isso. E então eles vão fazer um exame de, digamos assim, de admissibilidade, ou seja, eles vão admitir ou não o processo lá dentro do cartório. Feito isso, superada essa etapa, começa uma segunda etapa em que a gente vai ou mandar citar todos os confrontantes, que são aqueles vizinhos, e todas as pessoas que são os titulares de domínio, que nós chamamos. Quem são esses titulares de domínio? Todo imóvel ele tem um registro, que também nós já vimos lá atrás no estudo de caso. E esse registro ele está em nome de alguém. Então, na hipótese, por exemplo, ele está em nome José da Silva. Esse José da Silva, se ele já faleceu, ele deixou herdeiros. Se ele não faleceu, nós temos que encontrar eles. Então tudo isso a gente já chega no cartório com isso no cartório pronto e diz: olha, cartório, a gente precisa intimar o seu José da Silva e a esposa dele. Ou, se ele faleceu, nós precisamos intimar a esposa dele mais 3 filhos, mais 10 filhos, por exemplo. E então a gente precisa chegar em todas essas pessoas, porque a citação ela é um ato de validade do processo. Sem a citação a gente corre um sério risco desse processo eventualmente ser anulado, mesmo depois de ter sido aprovado, de ter uma procedência, seja extrajudicial ou judicial. E então, com isso, a etapa da citação ela é a etapa mais delicada do processo, porque todas as pessoas precisam efetivamente ser intimadas. E é a etapa que mais demora para finalizar, porque às vezes a gente citou a viúva do José da Silva, mas ela não mora mais naquele lugar, ou a gente não consegue achar o endereço. Às vezes o José da Silva tinha 10 filhos e tem filho que já faleceu, tem filho que foi embora para o exterior, tem filho que mora em outro estado, e aí tudo isso complica encontrá-los, né? Então a gente tem obviamente meios de busca de endereços através do nome, através do CPF, se a gente tiver acesso a isso lá na matrícula do imóvel. E não é fácil encontrar todo esse pessoal, mas quando a gente encontra, essa etapa ela é concluída com sucesso. Ah, mas e se eu não conseguir encontrar? São pessoas que faleceram há muitos anos, a gente já não tem mais nem ideia de onde elas possam estar, não tem ideia quem são os herdeiros, etc. O que dá para ser feito nesse caso? É como eu disse aqui, essa é uma das etapas mais demoradas, porque a gente tem que esgotar todas as formas de citação. Ou seja, primeiro a gente cita por carta. Se essa carta voltar e ela estiver negativa, a gente vai ter que citar no cartório. A gente tem um procedimento também que é equivalente ao oficial de justiça, que quando eu explicar do procedimento judicial vocês vão entender. Mas basicamente vai uma pessoa do cartório até o endereço que a gente vai colocar e ele vai tentar encontrar essa pessoa, tocar a campainha até 3 vezes lá, e se ele não encontrar ele vai voltar e vai certificar que efetivamente não encontrou. E aí, se a gente tiver mais endereços, a gente vai ter que pagar mais uma vez para ele ir nos outros endereços. Ou seja, até a gente conseguir esgotar tudo isso se leva um tempo, e às vezes a gente não tem endereço, ou o próprio cartório acaba demorando um pouco, embora no cartório é um procedimento mais ágil, mas acaba demorando um pouco, alguns meses normalmente. E então a gente, nessa etapa, é a fase que a gente fala para o cliente que tem que ter mais paciência e ter a paciência ali de aguardar efetivamente tudo isso ser concluído e devidamente certificado. Porque aí, se a gente não encontrou, né, um dos herdeiros, ou enfim, que seja uma ou duas pessoas, ou todos, o cartório vai certificar que não encontrou, e a gente tem a possibilidade de fazer uma citação por edital, que funciona da seguinte forma: a gente tem que fazer a publicação num jornal de ampla circulação, ou seja, um jornal que seja mais famoso e que seja lido pelas pessoas efetivamente, e para ter garantia de segurança,
né, de que essas pessoas tenham sido efetivamente citadas de forma válida, porque senão a gente corre o risco do processo ele ser anulado mesmo depois de já ter uma sentença. Bom, essa etapa ela é bem delicada e a gente tem que ter muita atenção nisso, para não deixar de citar ninguém e, né, fazer tudo da forma correta e a gente conseguir efetivamente partir para uma terceira etapa, que é onde novamente o cartório, depois de acontecida a primeira e a segunda etapa, ele vai fazer uma nova análise em toda a documentação e em tudo que aconteceu no processo. O próprio cartório ele tem a possibilidade de marcar como se fosse uma audiência para ouvir as partes também. Isso raramente acontece, mas pode acontecer. E então ele deseja, se ele desejar ouvir os requerentes, ele pode intimar o advogado e o advogado vai levar os clientes ali no dia, enfim, que for designado para fazer essa entrevista, enfim, e eventualmente também levar outras pessoas que tenham conhecimento que vão ser ouvidas como se fossem testemunhas. E ali, com o oficial de registro, se faz esse procedimento e, feito isso, aí o oficial vai dizer se efetivamente, olha, eu entendo que você tem direito ou entendo que você não tem direito, você pode procurar a via judicial por algum motivo. Claro que não é só isso que ele vai dizer, ele vai ter que fundamentar, porque toda decisão do cartório tem que ser fundamentada. Ou seja, se ele encontrar algo que diga que você não tem direito ao uso capião, ele tem que explicar o porquê e colocar ali o artigo da lei, enfim, aquilo que ele entende que não, o requisito que ele efetivamente entende que você não está cumprindo. Então, dando certo o processo, aí ali termina, é registrado e abre a matrícula, aquele papelzinho amarelo que a gente gosta, e fica tudo certo. Se não der certo no cartório, esse processo ele tem a opção da gente levar ele para o judiciário, ou enfim, a gente aguardar um tempo ou ver qual é a melhor estratégia, se vai ser efetivo dar entrada novamente ou algo nesse sentido. Mas basicamente o processo no cartório aqui em São Paulo funciona dessa forma. A gente tem vários cartórios, tanto de registro quanto o tabelião de notas. Lembrando que o tabelião de notas pode ser qualquer um. Aqui no escritório a gente tem um cartório de estimação, que são escreventes que a gente tem conhecimento, sabe da seriedade, sabe como trabalha, então a gente trabalha geralmente com eles, mas isso é obviamente opção da pessoa, opção do cliente, como a gente tem a possibilidade de levar para outros tabelionatos, não há nenhum problema. Agora, o cartório de registro efetivamente tem que ser o do registro do imóvel, e então a gente tem que saber lidar também com os registradores, com os escreventes responsáveis pelo uso capião. Ter esse conhecimento amplo e muito técnico de uso capião é essencial para que a uso capião extrajudicial efetivamente funcione, porque para muitos ela não funciona, porque o cartório faz exigências que não são cumpridas por falta de conhecimento técnico, e aí a pessoa tem que ir para o judiciário e vai ficar anos a fio ali num processo que também pode dar errado no judiciário. Então tem que estar muito atento a isso. E a outra possibilidade da gente fazer o uso capião aqui em São Paulo seria pelo fórum. E como é que a gente decide se nós vamos fazer o uso capião no cartório ou no fórum? O critério que a gente normalmente usa são vários, mas o principal é quanto de documento eu tenho desse meu cliente e qual é a chance de eu ter alguém que vai ou não contestar esse processo, né? Então a gente tem basicamente esses dois critérios. Gosto de clientes que venham com pastas e pastas de documento, porque tem cliente que traz sacola com um monte de documento, tudo organizado. Isso é maravilhoso, porque quanto mais documento, conta de luz, conta de água, tudo que a gente pode colocar no processo é importante que a gente coloque efetivamente. Por quê? A robusticidade dessa prova da posse, o uso capião é o que a gente tem que provar, né? Que a pessoa efetivamente exerceu posse. E como que a gente prova isso? Através demonstrando que ela pagou uma conta de luz, que ela pagou IPTU, que ela tirou fotos, que ela construiu uma casa ali, então fotos antigas de como era o terreno, como foi a construção, etc. Enfim, tudo que puder ter de documento é melhor.
quanto menos documento, então a gente poderia optar pelo judicial. Agora, se mesmo ela tendo uma robusticidade, um conjunto bom de provas, a gente vê que tem chance de alguém contestar esse processo. Quem são as pessoas que poderiam contestar esse processo? Geralmente algum familiar ou, dependendo do caso, alguém que é o titular de domínio desse imóvel, que não concorda com você fazer o uso capião, algum herdeiro, etc. Se tem a chance de ter essa contestação, a gente automaticamente opta por entrar no judiciário. Obviamente, desde que a pessoa tenha requisitos para fazer essa usucapião, mesmo a gente sabendo que vai ser uma usucapião com um litígio, com uma briga ali envolvendo alguém que possa contestar, a gente já opta pelo judiciário, porque senão são basicamente 2 etapas e nada vai se aproveitar do cartório. E aí esse processo, quando há uma contestação nesse processo de uso capião lá no cartório, esse processo automaticamente vai para o judiciário e aí nós vamos ter que pagar custas novamente. Então, por uma economia e também por uma tecnicidade, a gente entra diretamente no fórum e ali o processo vai ser tocado. Agora, no fórum, tem algumas peculiaridades. Além da gente, obviamente, ter que passar obrigatoriamente pela citação das pessoas que são envolvidas, vizinhos e os titulares de domínio, no fórum, aqui em São Paulo especificamente, a gente sempre vai ter perícia. Os juízes sempre mandam fazer perícia. E por que a perícia? A perícia é um engenheiro técnico que vai até o seu imóvel. Ele, além de fazer o levantamento topográfico ou conferir o levantamento que a gente já fez com o engenheiro, ele vai também percorrer ali a vizinhança e vai perguntar: olha, seu João, quanto tempo ele mora aqui? Seu João mora aqui com a família, alguma vez ele já deixou o imóvel, teve alguma briga, já presenciou alguma coisa. Vai perguntar também para os vizinhos mais antigos, né, quanto tempo que eles moram lá, se eles viam seu João ali naquele imóvel desde determinada época. Então a perícia é importante porque vai certificar, né, vai dar uma segurança para o juiz decidir se efetivamente você tem ou não tem direito ao uso capião. E esse seria um primeiro passo da usucapião judicial. Quando a gente entra com o processo aqui, faz o protocolo judicial, automaticamente já vem um despacho do juiz pedindo a perícia, determinando ali, nomeando um perito e esse processo vai passar, né, por essa perícia. Isso pode fazer com que demore um pouco, porque às vezes tem que pagar honorários, se os pagamentos dos honorários são parcelados, etc. Então o processo fica um pouco parado enquanto isso não é efetivado. Mas depois disso, normalmente anda da melhor forma. E aí acontece a fase da citação, que é a mesma que a gente teve lá no cartório extrajudicial, né? Vai ter que chegar até essas pessoas. Judicialmente a gente tem um pouco mais de aparato para fazer as pesquisas de endereço, etc. Mas por outro lado acaba demorando bastante, porque a gente sabe que o judiciário infelizmente é abarrotado de processo e tem muitos processos de uso capião. Em São Paulo a gente tem uma vara de registros públicos que cuida de todos os processos judiciais de uso capião. Então imaginem, né, todos os processos de uso capião que estão em São Paulo estão acumulados ali naquela vara com um juiz, com todos os escreventes que estão ali, e é muita coisa para ser feita. Tem processo que fica ali 30 anos, 10 anos, é uma loucura. E então ter essa vivência, né, dentro dessa vara, dentro dessa especialidade é muito relevante para que esse processo, mesmo no judicial, ele ande com um pouco mais de agilidade e também as coisas possam acontecer da melhor forma. Uma outra etapa no judicial que normalmente tem aqui em São Paulo é a fase da audiência, né, em que o juiz vai designar uma data. Nós vamos levar todas as testemunhas, provavelmente pode ser que o juiz queira ouvir o autor desse processo, queira entender melhor a história, porque a gente conta a história no processo, mas nada melhor do que a gente o juiz conversar pessoalmente também com esse autor. E então tudo isso é relevante para que o juiz decida com mais tranquilidade sobre o seu processo de uso capião. E feito isso, já vai para uma fase de sentença em que o juiz vai declarar ali a propriedade para você ou não, né?
tem possibilidade desse processo não dar certo. Existe sempre essa chance. Eu deixo isso muito claro, porque o advogado não pode garantir um resultado. Infelizmente a gente depende de um juiz decidir, mas é claro que para isso a gente tem meios antes de entrar com o processo, de efetivamente ver se você tem ou não tem direito, né? Fazer esse estudo de viabilidade é essencial, não dá para entrar com uma aventura jurídica. E então, basicamente, aí são todas essas as fases de um processo de uso capião, e que a gente destrinchou aqui tudo o que acontece num processo de uso capião em São Paulo. E se você está passando por uma situação dessa, acha que tem direito a fazer uso capião, acha que aquele imóvel que seus pais adquiriram lá atrás, né, e tá uma briga, ou eventualmente nenhum herdeiro tem direito, tem dinheiro para fazer inventário, mas pode ser que precise fazer uso capião e que dê certo. O uso capião não substitui inventário, mas pode ser que fazer o inventário seja algo que não seja necessário, e aí a gente pode efetivamente fazer uso capião. Então tudo isso a gente analisa para dar entrada, né, num processo que seja viável e que, embora a gente não possa garantir, mas a gente garante ali todo o aspecto jurídico do processo para chegar na mão do juiz já tudo redondo e ele decidir com a maior agilidade possível. Enfim, se você está passando por uma situação dessa ou conhece alguém que tem essa dificuldade com a documentação de um imóvel, é importante, né, consultar um advogado que seja realmente especializado nessa área, entenda de todos os trâmites dentro dos tribunais aqui de São Paulo e dentro dos cartórios de São Paulo. Tudo isso é muito relevante, ter esse conhecimento técnico aprofundado efetivamente define o tempo do seu processo de uso capião. Então, se você acredita que tem direito a fazer um processo de uso capião, é só entrar em contato com um advogado especializado nessa área. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal aqui embaixo e me siga nas redes sociais para mais vídeos como esse. Obrigado!